Saúde aos irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas desconhecem o significado da palavra Pentecostes associado ao dia de Pentecostes. É uma palavra que em grego significa quinquagésimo. Assim, o Pentecostes está associado a uma das festas judaicas conhecidas como Shavuot, que simboliza a colheita e celebra a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois do Êxodo. Já para os cristãos, ela se tornou a data do nascimento da igreja com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, em que houve o oposto ao evento de Babel, em Gênesis 11, de 1 a 9. Na ocasião, todos se entendiam por falarem o mesmo idioma, mas devido ao pecado, se dispersaram, porque a consequência foi a confusão, no qual as pessoas passaram a não se entender mais. E no Pentecostes, a maioria das pessoas não entendia o idioma reinante em Jerusalém, que era o aramaico, e todos os judeus que haviam vindo de outras regiões fora de Israel entenderam em seus idiomas maternos o que os discípulos falavam. Esse evento, o dia de Pentecostes, é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa e acontece no 10º dia depois do evento que marcou a ascensão de Jesus. É porque após a ressurreição, ele ainda ficou 40 dias com seus discípulos, como narra Atos 1:3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E quando lemos o Antigo Testamento, o nome de Pentecostes aparece com outros nomes: Festa da Colheita ou da Cega, Festa das Semanas e Dia das Primícias dos Frutos. Mas por que isso? O nome de Festa da Colheita ou Cega é porque se tratava da colheita de trigo e cevada. O nome de Festa das Semanas tem a ver com o período de tempo entre a Páscoa e esta festa, que dura 7 semanas e que marca 50 dias após a Páscoa, com a colheita da cevada e o encerramento com a colheita do trigo. Já o nome do Dia das Primícias dos Frutos tem a ver com a entrega de uma oferta voluntária dos primeiros frutos da terra a Deus. Nisso, as primícias eram entregues nas 3 festas tradicionais da época bíblica. Na primeira, a Páscoa, era trazida uma ovelha nascida nesse ano. Na segunda, a colheita ou semanas, traziam-se porções dos primeiros grãos colhidos. E na terceira, tabernáculos ou cabanas, traziam-se os primeiros frutos da colheita, como tâmara, figo e uva. Já sobre a festa de Pentecostes, pode ter ocorrido uma influência externa que mudou o nome. E como pode ter sido isso? Nos séculos 3 a 1 a.C., os gregos, ao controlarem parte do mundo da Europa e Ásia na época, o idioma grego se tornou muito influente como idioma internacional na região, tanto que o Novo Testamento todo foi escrito nesse idioma, e não no aramaico, que era o idioma de Jesus e de seus discípulos. Até mesmo o Império Romano, que tinha por idioma o latim, não conseguiu superar o grego e passou a utilizá-lo também nos territórios que conquistou, como a região de Israel. E como o grego se tornou idioma dominante, os nomes hebraicos Hag Hagashir e Hag Shavuot acabaram substituídos pelos judeus pelo termo grego. É o que acontece em nosso país quando usamos termos ingleses dominantes no mundo e desprezamos o nosso idioma. É o caso de, na informática, deletar e não apagar. No comércio, de desconto por off. Em reuniões, o intervalo por coffee break. No meio empresarial, o trabalho caseiro por home office. Um curso com conhecimento teórico, treino e prática por workshop. No lazer, a bicicleta por bike. No comércio em geral, a entrega por delivery. Na comunicação, a mensagem por e-mail. A instrução para funcionários por feedback. No dia a dia, divulgações falsas por fakes. No evangélico, tudo que se relaciona por gospel. Na informática, a ponte por link. A senha por login. O cursor do computador por mouse. Um centro de compras por shopping e por aí vai. E voltando a essas festas, enquanto a Páscoa ocorria nos lares, a festa da colheita e a festa das semanas ou Pentecostes ocorria nos campos onde eram cultivados e colhidos os produtos da terra. Porém, com o tempo, foram transferidos para atividades culticas
no Templo de Jerusalém. E o que podemos aprender a respeito do Pentecostes que marcou o nascimento da igreja? Comecemos com Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. É uma profecia antiga, anterior à chegada de Jesus, e menciona que com a chegada do Messias, algo surpreendente ocorreria, e aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo se derramou sobre os discípulos de Jesus. Em seguida, temos o relato que marcou o nascimento da igreja, no mesmo período de tempo em que Jesus foi traído, preso, condenado, julgado, torturado e martirizado na cruz do Calvário, e que no terceiro dia ressuscitou. É o conhecido texto de Atos 2, de 1 a 11, que tem os versículos de 5 ao 11 desprezados e ignorados. Vejamos o texto na íntegra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Infelizmente, como esse texto tem os versículos de 5 a 11 desprezados e ignorados, se ignora o que de fato aconteceu nesse dia. É diferente de Babel, em que todos se entendiam porque falavam o mesmo idioma. Já em Jerusalém, nesse dia, havia judeus e várias outras nacionalidades que não falavam o aramaico usado na região. E nisso, se quisessem se comunicar, precisavam de intérpretes ou então que falassem o idioma grego, que era o idioma internacional na época. E nesse dia, com o derramar do Espírito Santo, enquanto os discípulos de Jesus falavam em aramaico, os judeus de outras nacionalidades os entendiam em seus respectivos idiomas. Foi o oposto do que ocorreu em Babel, relatado em Gênesis 11, de 1 a 9. E se considerarmos apenas os 4 primeiros versículos e riscarmos os demais da Bíblia, fragmentamos parte de uma realidade que aconteceu. Vejamos assim o que foi o evento de Babel relatado em Gênesis. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-lo bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toca nos céus. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chama o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Algum tempo depois, Pedro foi praticamente conduzido por Deus a uma casa onde habitavam gentios, pessoas não judias ou israelitas, e que falavam outros idiomas, que não aramaico. E o que aconteceu com as palavras proferidas por Pedro nesse lugar
e com testemunho de judeus que vieram com ele, foi o Espírito Santo se derramar nos gentios, e o mesmo de forma contrária aconteceu com eles. Pedro e seus companheiros de viagem, que falavam aramaico, ouviram os gentios falarem em seu respectivo idioma, o aramaico, mas eles estavam falando em idioma estrangeiro, gentil. Isso demonstra que Deus mostrou-lhes que a salvação e as boas novas de Jesus não era exclusividade e monopólio dos judeus, mas estendido para todas as nações estrangeiras, gentias. Vejamos o texto de Atos 10, 44 a 47. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que os ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? O que vemos aqui são estrangeiros falando em seus respectivos idiomas e Pedro e seus companheiros entendendo em aramaico, que era o idioma usado por eles. Algum tempo depois, o mesmo ocorreu quando Paulo foi a testemunha presente. É Atos 19, 1 a 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Eles disseram: do batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. O que temos desse relato é que após Paulo ter batizado e imposto as mãos sobre eles, ocorreu no novo Pentecostes, em que eles falaram em grego e Paulo entendeu em aramaico ou no outro idioma que ele falava, por ser ele poliglota. E isso porque a cidade em que eles estavam, Éfeso, era uma cidade grega e seus habitantes falavam em grego e não em aramaico, sendo assim uma cidade de gentios e não de judeus. Creio ser interessante observarmos as palavras de Jesus em Marcos 16, 15 a 17. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. No texto, Jesus ordenou que seus discípulos fossem por todo o mundo. E o que era o todo o mundo na época? Era a Europa, o norte da África e parte da Ásia. A América, a Oceania e a Antártida não eram regiões conhecidas. E todo o mundo também se relaciona ao Império Romano, ou seja, os arredores da grande cidade de Roma, suas províncias e todas as nações invadidas e conquistadas como a Judéia. E para se pregar a todo mundo na época era necessário ou que se aprendesse o idioma de uma das nações como alvo, ou o grego, que era o idioma internacional das nações, ou o latim, usado em Roma e seus arredores. De nada adiantaria pregoar as boas novas em aramaico, falado por um povo que, perto das outras nações, era insignificante em número. É o mesmo que uma editora de livros da Alemanha querer se estabelecer na América do Sul e confeccionar seus livros em português no Brasil e não no holandês do Suriname, ao norte do Brasil. No Brasil, a população supera 220 milhões de habitantes, e no Suriname a população chega a 556 mil habitantes. Por isso, para apregoar as boas novas no Ilho de Jesus, era necessário falar de fato novas línguas, ou seja, novos idiomas, para alcançar outras nações. O mesmo se dá hoje ao apregoar as boas novas em outros países. Ser um missionário ou missionária brasileiro no Japão, na Alemanha, na Itália, no Iraque, na China, na Coreia, na Suécia e outros países em que não se fala português, não dará certo, ao menos que se aprenda o respectivo idioma local.
e utilizar o inglês nesses países só se forem em pontos turísticos, aeroportos, portos, hotéis e casas de câmbio, porque se não aprender as línguas ou idiomas locais, não trará bons resultados. Você por acaso gostaria de se comunicar em dinamarquês sempre com um dinamarquês que mora aqui e não se esforce por aprender o português, o idioma da maioria? E se você quisesse falar com ele uma segunda língua, o idioma inglês, você ficaria sempre falando com ele em inglês e não em português? É para refletir. E antes de terminar, é bom lembrar que todas as igrejas existentes na face da terra, sendo consideradas tradicionais ou históricas, pentecostais ou neopentecostais, são em sua essência pentecostais. Isso porque a Igreja Terrena de Jesus nasceu no dia de Pentecostes. Entretanto, há diferenças internas em todas as igrejas devido aos seus posicionamentos, concepções, formulações e formas de ser que foram adotadas e incorporadas. Por isso, uma não pode menosprezar a outra, porque todas são ramos da Igreja Terrena de Jesus. O próprio Senhor Jesus não deixou nenhuma placa institucional por aqui, apenas os seus ensinos. Com isso, saibamos que o Pentecostes foi essencial na vida dos discípulos, porque a Igreja Terrena de Jesus nasceu nesse dia, e não foi a institucional, mas a primitiva, sem templos e sem aparatos monumentais como há hoje, mas uma igreja formada por seres humanos, homens e mulheres de carne e osso, e não de areia, cimento, pedras, ferragens e muito mais. Dessa forma, irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus em oração pelo derramar do Espírito Santo, que ainda hoje se derrama. Senhor Deus, te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito, que continua sempre nas pessoas, em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito continue agindo em nós e através de nós, e esteja abundando a tua igreja terrena com a sua presença. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, que esse vídeo tenha sido edificante para todos nós. Amém.